Vamos lá. Segundo tema. Controle de constitucionalidade estadual. Controle de constitucionalidade estadual. Eu quero que vocês sigam uma ordem aí, que a ordem que eu vou expor não é essa. A gente vai começar pelo segundo caso, tá? Aquele que começa. Tribunal de Justiça pode julgar ADI contra lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que seja uma norma de reprodução obrigatória. Acharam aí, né? O segundo. Botem aí número 1 nesse segundo para depois vocês estudarem, porque eu acho que tem uma lógica melhor do que essa que eu coloquei no material. O que é isso? Em regra, como é que o Supremo ele julga um ADI? Ele só pode julgar um ADI se for um ato normativo federal ou estadual. Ato normativo federal ou estadual, com base no parâmetro da Constituição Federal. Os estados, eles podem julgar um ADI, ou seja, o Tribunal de Justiça pode fazer controle de constitucionalidade? Pode. Em regra, de uma lei, legislações ou atos normativos municipais ou estaduais. E aí, veja que o caso diz assim, ó, o Tribunal de Justiça pode julgar uma ADI de uma lei municipal com base na Constituição Federal? Veja que bronca. Se o julgamento do Supremo com base na Constituição Federal só pode ser ato normativo estadual ou federal, será que o Tribunal de Justiça pode julgar, pode exercer controle de constitucionalidade sobre uma legislação estadual, tendo como parâmetro a Constituição Federal? Pode. Está aí no julgamento. Em que sentido pode? Desde que essa norma da Constituição Federal, o parâmetro do controle de constitucionalidade seja uma norma de reprodução obrigatória. Veja, o poder legislativo derivado decorrente, esse poder enorme, é o poder dos estados fazerem a Constituição. Tem um poder, o poder constituinte originário, que é fazer a Constituição Federal e modificar a Constituição Federal. Aí tem um poder constituinte derivado. E aí o derivado vai se dividir em reformador, poder de modificar a Constituição Federal, ou decorrente, poder dos estados de fazer as suas próprias constituições. Então, o Estado, quando vai fazer essa própria Constituição, ele não é livre, porque é um poder derivado. O único poder livre é o originário, né? Então, se é derivado, ele tem que respeitar alguns parâmetros da Constituição. E alguns desses parâmetros a gente chama de normas constitucionais de reprodução obrigatória. Por exemplo, a organização dos poderes. No âmbito federal, a gente é uma república. Não pode vir o Estado de Pernambuco e ser uma monarquia. Não ser uma monarquia. Embora alguma família de Pernambuco possa se candidatar a ser essa monarquia hereditária, né? Mas não pode acontecer isso, né? Não pode acontecer isso. Então, isso é uma norma constitucional de reprodução obrigatória. Então, quando é que o Tribunal de Justiça pode julgar uma ADI estadual que impõe, que diz que uma legislação municipal ofende a Constituição Federal? Só quando essa norma da Constituição Federal for de reprodução obrigatória. Beleza? Não necessariamente precisa estar na Constituição Estadual isso. Mas se é norma de reprodução obrigatória, deveria estar. Então, o Tribunal de Justiça pode. Beleza? Pegaram essa primeira explicando esse julgado, né? Segundo julgado, que é o embaixo desse, não cabe ADI no Tribunal de Justiça contra a lei ou ato normativo municipal que viole a lei orgânica do município. Veja, a Constituição, no artigo 125, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte. Bom, a regra do controle de constitucionalidade é o parâmetro ser a Constituição Federal. Mas existe controle de constitucionalidade estadual. Qual é o parâmetro? Constituição Estadual. Veja que o caso que chegou... Não sei se foi ao Supremo. Foi ao Supremo? Foi ao Supremo. Foi ao Supremo. O caso chegou ao Supremo foi o seguinte. Pode um Estado exercer controle de constitucionalidade estadual, tendo como parâmetro a lei orgânica do município, ou seja, a Constituição do município? Não. Porque o Estado só pode ter como parâmetro de constitucionalidade a Constituição ou do Estado ou a Constituição Federal. Nunca a lei orgânica do município. Beleza? Isso pode ser uma pegadinha, porque você já pensa, o controle de constitucionalidade estadual pode ser feito
a partir de uma legislação municipal ou estadual. Você já marca, certo? Não, mas o parâmetro de controle tem que ser ou a Constituição estadual ou a Constituição federal. Nunca a lei orgânica do município, que é essa Constituição do município. Beleza? E aí, dentro desse mesmo julgado, esse item 2 desse julgado, que vai dizer o seguinte: aí o legislativo, o TJ local, ele vai fazer esse controle de constitucionalidade. Controle concentrado de constitucionalidade tem um efeito, tem uma eficácia contra todos, efeito erga omnes, beleza? Ou seja, todos têm que obedecer. E aí, a Constituição do Estado, de determinado Estado, dizia assim, olha, quando ele fizer controle de constitucionalidade, ele tem que comunicar isso à Assembleia Legislativa para isso ter validade. Isso está errado. Controle de constitucionalidade estadual tem eficácia erga omnes. Então, não precisa comunicar para o Legislativo. Todos têm que cumprir já a partir da decisão do TJ. E aí eu quero dar um aprofundamento para vocês, que é o seguinte: isso vale também no âmbito federal. Né? As decisões do Supremo em controle de constitucionalidade têm eficácia erga omnes, não precisa comunicar a seu ninguém, não precisa comunicar ao Senado. Só que as decisões do Supremo em matéria de controle difuso, lembra de controle difuso? É aquele controle que qualquer juiz pode fazer. Controle de constitucionalidade concentrado, apenas um órgão pode fazer, no caso, o Supremo Tribunal Federal. O controle difuso, qualquer juiz pode fazer. E, às vezes, o Supremo faz controle difuso, quando ele está na sua competência ordinária. Tem um caso no primeiro grau, e aí tem um recurso para o segundo grau, tem um recurso, chega no Supremo. Esse é uma competência ordinária, não é uma competência originária do Supremo. Chega por via recursal. Aí o Supremo pode fazer um controle difuso. O controle difuso, em regra, tem eficácia interpartes. Só entre aquelas partes que participam da ação. Né? E aí, o que é que diz o artigo 52, inciso 10 da Constituição? Vai dizer, nesse caso de controle difuso, o presidente do Supremo pode enviar um ofício para o presidente do Senado, e esse presidente do Senado pode suspender essa lei que foi julgada inconstitucional pelo Supremo em controle difuso. Lembre-se, controle difuso não tem eficácia contra todos, é só contra aquelas partes. O que é que o Senado está fazendo? Está dizendo, isso que o Supremo, por coerência da jurisprudência, isso que o Supremo está dizendo que vale para essas partes, a partir de agora, eu suspendo essa lei e vai valer para todo mundo. Beleza? E aí, o Supremo declarou que esse dispositivo da Constituição sofreu uma mutação constitucional. Mutação constitucional. Que porra é essa, professor? Mutação constitucional. Como é que se modifica a Constituição? Por meio formal. Por meio formal. Através de emenda ou de revisão constitucional. Revisão constitucional não pode mais. Eficácia exaurida. E através de emenda constitucional com base lá no artigo 60. Só que é possível ter uma modificação constitucional informal. Ou seja, os padrões, por exemplo, mudaram. Os padrões da sociedade mudaram. Os valores mudaram. Então, aquele dispositivo constitucional tem que ser lido com os valores de hoje. Por exemplo, o artigo 226 da Constituição, que vai dizer que a união estável é aquela entre homem e mulher e vai ser reconhecida, ter o mesmo status que o casamento. Né? Aí o Supremo deu uma decisão, a DPF 132 do Rio de Janeiro, que ele disse o seguinte, olha, os valores mudaram. Então, não é possível, sob a ofensa da igualdade entre as pessoas, sob a ofensa da dignidade da pessoa humana, sob a ofensa aos tratados internacionais que o Brasil já ratificou, limitar essa união estável entre homem e mulher. A união estável pode ser entre homem e homem, mulher e mulher, ou outras questões diversas de gênero. É a obediência à opinião consultiva da Comissão Americana de Direitos Humanos, número 24. Vocês não precisam saber disso. Mas o Supremo disse, houve uma mutação constitucional. Ou seja, os valores mudaram, então a interpretação que se faz desse dispositivo modificou. Aí vocês podem achar o nome mutação constitucional, vocês podem achar o nome constitucionalismo difuso. Voltamos ao 52, inciso 10. O que é que o Supremo vai dizer? O que é que diz 52, inciso 10? Controle de constitucionalidade difuso, que é feito apenas, que pode ser feito por qualquer juiz. Quando ele é feito pelo Supremo, só tem eficácia interpartes. O Supremo comunica para o Senado e o Senado suspende, se quiser, essa legislação
para dar eficácia contra todos. O que é que o Supremo diz? Houve uma mutação constitucional. Agora, as decisões em controle difuso do Supremo Tribunal Federal vão ter eficácia contra todos. O presidente do Supremo vai comunicar ao Senado? Vai comunicar ao Senado, mas vai ter um mero efeito de publicidade da decisão. Não tem mais esse efeito, é um efeito, digamos assim, declaratório, porque a decisão já foi tomada. Não é um efeito mais constitutivo, é o Senado que vai fazer essa suspensão da lei. Deu para entender? Deu para entender? Ou seja, antes tinha que ser comunicado ao Senado e o Senado suspendia essa norma para ter eficácia contra todos. Agora, com a própria decisão do Supremo, em controle difuso, que em tese só tem eficácia interpartes, vai ter eficácia contra todos. Artigo 52(10), mutação constitucional. Se o examinador quiser aprofundar, ele pode abordar uma questão desse tipo. Onde é que eu estou? Vamos lá. Vamos para a página 4, o primeiro julgado da página 4. Coexistência de ADI no TJ e no Supremo, tendo a do TJ sendo julgada primeiro. Vê que bronca. Vocês ajuizam uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ e ajuizam uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Vocês, claro, representando algum dos legitimados daquele inciso 11 do 103, da Constituição. E aí, se a do TJ for julgada primeiro, quando é, vai dizer esse julgado, quando é que não vai ser necessário que o Supremo julgue, ou seja, vai ser prejudicada a decisão do Supremo. Tá aí os dois casos. Quando a ADI do TJ é julgada procedente, quando a ação direta de constitucionalidade de inconstitucionalidade é julgada procedente, quer dizer que a lei é inconstitucional. Quando ela é julgada improcedente, quer dizer que a lei é constitucional. Por isso que ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e ADC, ação declaratória de constitucionalidade, tem natureza dúplice. Se eu na ADC, que eu quero a constitucionalidade de uma norma, o Supremo julga improcedente, quer dizer que a norma é inconstitucional. Se na ADI, que eu quero a inconstitucionalidade da norma, o Supremo julga que é improcedente, quer dizer que é constitucional. Beleza? Fala, cara. Não são exemplos de litispendência, por quê? Porque pode ser que o parâmetro seja diferente. A ADI no Supremo tenha como parâmetro a Constituição Federal, e a ADI no Estado tenha como parâmetro a Constituição Estadual, beleza? Mas vê o caso. E aí, a primeira exceção. Se o TJ julgar procedente a ação, requisitos cumulativos. E se for de uma norma que não tenha reprodução, não seja reprodução obrigatória na Constituição Federal. Beleza? Aí não precisa ir para o Supremo. Ou seja, não tem na Constituição Federal essa norma. Então, já é inconstitucional pela decisão do TJ. Ou seja, por via reversa, se a norma tiver reprodução obrigatória, o TJ local, ele pode julgar? Pode julgar. Mas não fica prejudicada a decisão no Supremo. O que é que o ministro relator pode fazer? Vamos supor, quais são as duas ações? Uma ADI no TJ local, tendo como parâmetro uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Essa é uma primeira ADI. E uma ADI no STF, tendo como parâmetro a Constituição Federal mesmo. O relator do STF pode dizer, TJ local, suspenda essa ação. Quem vai julgar primeiro sou eu, e depois você só aplica a minha decisão, beleza? Então, essa é uma decisão importante. E duas decisões menos importantes, que eu acho que são mais fundamentais para outras carreiras, a página 3, o primeiro julgado da página 3, que vai dizer o seguinte, que a Constituição Estadual não pode afastar a legitimidade do chefe do Ministério Público Estadual para a propositura de ADI no TJ local. O que é que acontece? A Constituição Federal diz que os estados podem, em suas constituições, prever controle de constitucionalidade estadual. Só que não podem restringir os legitimados para iniciar esse controle a um órgão apenas. Mas ele não diz qual é esse órgão. Só que,
pelo Ministério Público ter essa função fiscalizatória, lá pelo 127 da Constituição, o Supremo vai dizer, olha, não pode restringir a um único órgão, mas pelo menos o Ministério Público Estadual, na figura do PGJ, Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, você não pode dizer que ele não pode ajuizar essa ação, não pode ser legitimado. Deu para entender? Algo que eu quis colocar, porque tem a ver com o controle de constitucionalidade estadual, mas não sei se seria cobrado. Mas vocês têm aí no seu material. E o último que eu quero abordar é dessa mesma página, o último julgado dessa página, que vai dizer que o procurador da Câmara Municipal dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça. Né? Havia uma discussão se o procurador da Câmara poderia recorrer extraordinariamente desse acordo do Tribunal de Justiça. O Supremo disse que sim. Eu coloquei porque é uma decisão mais recente e foi envolta em alguma polêmica. Então, é uma decisão 2020, né? Uma decisão 2020, os concursos ficaram parados em 2020. Aí eu coloquei porque eu acho que pode ser cobrado. Não vai ter uma questão sobre isso, mas pode ter uma alternativa sobre isso. E vocês já eliminam. Beleza?